Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil com Joey Lopes. Este é um canal de estudos bíblicos onde a Bíblia é vista com seriedade e simplicidade. Esta é a 13ª lição de uma série de estudos chamado Bíblia Fácil, onde estamos estudando, aprendendo um tema específico a cada lição. Na lição de hoje, a 13ª, nós vamos estudar sobre a igreja, o que a Bíblia fala sobre a igreja. E antes de começarmos o estudo propriamente, vamos orar a Deus pedindo a companhia e a orientação do Espírito Santo. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra, a Bíblia. Para isso, pedimos a companhia do Teu Santo Espírito, para que aquilo que aprendermos tenha significado, tenha valor em nossas vidas. Peço, Senhor, uma bênção especial a esta pessoa que assiste este vídeo neste momento. Peço uma bênção a ela e a Tua proteção também. Que esse estudo seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como disse anteriormente, o estudo de hoje vai tratar sobre a igreja, o que a Bíblia vem falando sobre a igreja. E eu convido você a acompanhar comigo o estudo lá na parte da introdução. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, recomendo entrar num vídeo que está dentro do canal do YouTube chamado Como Estudar. Lá você vai ter as orientações de como acessar o site biblia.com.br, fazer o cadastro, localizar o guia de estudos, a série Bíblia Fácil, para poder acompanhar as lições que nós estamos fazendo aqui neste canal. Bem, vamos seguir então com o estudo da lição de hoje. Você já esteve no setor de emergência de um hospital? Trata-se de um lugar agitado, no qual chega gente o tempo todo. Para muitos, um hospital representa a última chance de vida, um lugar de cura e esperança. Agora, imagine um hospital onde os médicos não têm diploma ou conhecimento para exercer a função. Eles diagnosticam, medicam e realizam tratamentos que provocam delírio e uma falsa sensação de cura. Tratam câncer com aspirina, por exemplo. Acontece que dentro dessa ilustração, a igreja é o hospital. Os líderes espirituais são os médicos. E os pacientes, você e eu. São muitas as igrejas que afirmam ser autênticas, mas a maioria ensina a Bíblia de forma parcial, não de forma completa. E não apresenta o caminho da salvação como a própria Bíblia afirma ser. O fato é que eu e você somos doentes. E nossa doença se chama pecado. O único remédio capaz de nos curar é o remédio oferecido por Jesus Cristo, lá na cruz, através do sacrifício dele na cruz. Este é o único remédio. Existem pessoas doentes e que nem sabem disso. Outras estão procurando cura e estão num hospital ineficiente. Estamos falando aqui da linguagem figurada, né? A Bíblia, porém, nos apresenta o lugar certo e a cura autêntica. O assunto de hoje, então, vai tratar sobre a igreja verdadeira. Na Bíblia, a palavra igreja é uma tradução do grego eklésia, que significa chamado. Já em hebraico, no Velho Testamento, a palavra equivalente é kahal, que significa reunião ou congregação. Essa expressão era usada em relação a qualquer assembleia que se reunia através de um convite ou chamado. Desde o Antigo Testamento, Deus teve a sua igreja formada por aqueles que o seguiam e obedeciam. E aí a gente pode citar Adão, Sete, Noé e a sua família, Abraão, Moisés, Elias e muitos outros. Já no Novo Testamento, Jesus inaugurou a sua igreja composta pelos judeus convertidos e gentios, que
que creram nele e obedeceram os seus mandamentos. Essa igreja vem perdurando durante os séculos e vai existir até a volta de Jesus. Isso está lá em Apocalipse 14, verso 12. O povo de Deus, ele é chamado de remanescente. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, afirma isso. Ou seja, quer dizer minoria ou parte restante. Esse povo é representado por aqueles que ouvem a voz de Cristo e obedecem às suas ordens. É claro que existem muitas pessoas que pertencem a outro aprisco, mas essa igreja invisível ouvirá a voz de Deus para fazer parte de um só rebanho e um só pastor, a igreja visível de Deus. Vamos a algumas metáforas que são aplicadas para a igreja, como por exemplo, corpo. Essa ilustração salienta a unidade da igreja e a função de cada membro em relação ao corpo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Ela também pode ser vista como noiva. A igreja é representada como noiva e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, como noivo. O amor de Cristo é tão profundo pela igreja que a si mesmo se entregou por ela. Deus quer encontrar sua noiva pura ao retornar à terra. Família é outra metáfora utilizada para a igreja. A igreja é considerada uma família. Deus recebe seus filhos através da adoção, e você pode conferir isso através de Romanos capítulo 8, dos versos 14 a 16. E do novo nascimento, João 3, verso 8. Essa é uma comunidade onde as pessoas são amadas, respeitadas e reconhecidas. Também pode ser vista como templo. A igreja é o edifício de Deus, o templo onde habita o Espírito Santo. Jesus Cristo é o seu fundamento, a pedra angular. Pedro diz que os crentes são pedras vivas que constituem a casa espiritual. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 a 6. O fundamento da igreja. Jesus disse a Pedro, certa vez: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está lá registrado no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18. Será que nessa afirmação Jesus escolheu Pedro como fundamento da sua igreja? Como nós podemos entender esse verso? Nós precisamos, primeiramente, compreender o contexto do verso. Pedro tinha acabado de falar a respeito da divindade de Jesus. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso foi a afirmação de Pedro, lá em Mateus capítulo 16, verso 16. E foi sobre essa declaração, em cima dessa declaração, que Jesus mencionou: sobre essa pedra edificarei minha igreja. Uma breve análise etimológica das palavras dessa passagem nos ajuda a entender a passagem como um todo. Também eu te digo que tu és Pedro, que vem do grego Petros, que quer dizer uma pedra pequena. E sobre esta pedra, que daí já a palavra usada foi Petra, quer dizer rocha. Sobre esta Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus afirmou a Pedro que a pedra sobre a qual seria edificada a igreja era o próprio Cristo. Jesus é a rocha, a pedra angular na qual foi fundamentada a sua igreja. Isso pode ser confirmado lendo o livro de Isaías, capítulo 28, verso 16. Ela nunca poderia ser estabelecida, a igreja nunca poderia ser estabelecida a partir de um ser humano imperfeito. O próprio Pedro afirmou que Cristo é o fundamento da igreja. E isso está lá no livro de Atos, capítulo 4, versos 10 a 12. E também na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 2, verso 4.
Vamos ler essas duas passagens para confirmar o que Pedro disse? Acompanhe comigo lá no Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 4, versos 10 a 12. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem, que está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificado e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Verso 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus Cristo, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Essas foram afirmações, palavras ditas por Pedro, que nós acabamos de ler. Agora vamos lá para a carta dele, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, para ver o que ele diz. Cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Mais uma vez, Pedro afirma que Deus é a pedra, a petra, a rocha, o fundamento, a qual muitos rejeitaram, mas que é através de Jesus que nós podemos ser salvos. Essa é a afirmação que Pedro deu também na carta dele. Bem, assim terminamos, encerramos a introdução da lição de hoje e agora vamos diretamente para a pergunta 1. Já que estamos falando de fundamento da igreja, a primeira pergunta é: quem é o fundamento da igreja? Vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce ou fundamento pode ser colocado. Quem é o fundamento da igreja? Jesus. Foi o que nós lemos aqui. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, como único fundamento. Então, Paulo, que escreveu a carta de 1 Coríntios, está afirmando que quem é o fundamento da igreja, o alicerce, é Jesus Cristo. Então, resposta certa, Jesus. Comentário da pergunta 1. Jesus é o fundamento da sua própria igreja. Em seu diálogo com Pedro, ele deixou bem claro de que os poderes do mal não prevaleceriam contra ela, contra a igreja. Após a sua ascensão, Jesus delegou aos profetas e apóstolos autoridade para transmitir os seus ensinos, os ensinos de Jesus Cristo, e preservar pura a doutrina da igreja. Pergunta 2. Que característica possui a igreja verdadeira? Vamos olhar agora para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Agora olhem comigo a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, para dar continuidade à resposta da pergunta. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, que característica possui a igreja verdadeira? Nós vimos aqui que a igreja verdadeira, ela precisa olhar para as Escrituras Sagradas, pois é através das Escrituras Sagradas que nós podemos ser ensinados na verdade, onde podemos identificar o erro e condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas. O verso anterior, o primeiro que nós lemos, dizia o seguinte, lá no capítulo 3, verso 15, que esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo.
o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então, a Bíblia vai nos dizer como devemos agir. Como devemos agir na família de Deus, como devemos agir na igreja. Então, a carta de Paulo, as escrituras sagradas como um todo, é que devem dizer como a igreja deve agir. E como que a igreja deve agir? Com base nas escrituras sagradas. Foi isso que nós lemos nesses dois trechos. Então, resposta para a pergunta 2. Que característica possui a igreja verdadeira? Guia as pessoas na verdade de toda a palavra de Deus, de todas as escrituras sagradas. Essa é a característica da igreja verdadeira. A igreja de Deus deve guiar as pessoas na verdade. Para os cristãos, verdade é tudo aquilo que os profetas e os apóstolos escreveram e que foi confirmado pelo próprio Cristo. Isso é a verdade. Quando a gente fala de verdade, é nisso que a gente se refere. A tudo aquilo que foi deixado pelos profetas e apóstolos, que foi deixado na Bíblia. Já que estamos falando de verdades, a pergunta 3 quer saber que verdades a Igreja de Deus ensina ou que verdades a Igreja de Deus deve ensinar. Vamos para as alternativas aqui. A Bíblia é a verdade. Vamos confirmar isso lendo João, no Novo Testamento, capítulo 17, verso 17. A Bíblia é a verdade. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então, a Bíblia é a verdade. Isso é uma verdade que a igreja deve ensinar. Que a Bíblia contém a verdade. A palavra de Deus contém a verdade. Toda ela. Bom, também podemos ver aqui nas alternativas que verdades a igreja de Deus Pai ensina. Será que ela ensina que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são a verdade? Vamos ler Jeremias capítulo 10, verso 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Nesse texto que nós estamos lendo, a Bíblia está afirmando que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Rei eterno. Então, já vemos aqui que o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus Pai. Vamos olhar agora para João, no Novo Testamento, capítulo 14, verso 6. João, capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Isso é o que nós lemos em João capítulo 14, verso 6. Agora vamos olhar para Atos capítulo 4, verso 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Nós estamos falando aí de Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Não há nenhum outro no mundo inteiro. Agora vamos olhar para 1 João, capítulo 5, versos 6 e 7. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 estão de pleno acordo. Nós vimos aqui, nas 3 passagens, que os 3 são a verdade. O Senhor Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são a verdade. Então, nós podemos confirmar que a segunda opção da resposta 3 também é verdadeira.
Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são a verdade. Foi o que nós lemos aqui nessas 4 passagens bíblicas. Vamos ver o que mais é a verdade? Será que a lei é a verdade? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então, vimos aqui que a lei é a verdade. Portanto, as 3 alternativas, ou todas as alternativas, estão corretas. A Bíblia é a verdade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo também são a verdade, e a lei é a verdade. A Igreja verdadeira prega as doutrinas bíblicas de forma autêntica. Aceita a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos, que contém os ensinos dos profetas e dos apóstolos, como única regra de fé e de prática. Isso está lá em Efésios capítulo 2, verso 19 e 20. Creia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entenda que a salvação é unicamente pela graça, através da fé, conforme Efésios capítulo 2, verso 8. Ensine a perpetuidade da lei de Deus, ou seja, a lei de Deus é eterna, ela não muda. Isso está lá em Mateus capítulo 5, verso 17. E entenda que a obediência é um ato de amor a Deus. Isso está lá em João capítulo 14, verso 15. Vamos para a pergunta 4. E qual é a missão da igreja? Já que existe uma igreja que deve ensinar a verdade, vamos lá entender qual é a missão da igreja. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora vamos olhar para Apocalipse, que também faz parte do texto que compõe a resposta, capítulo 14, verso 6. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Assim termina a segunda passagem que nós lemos agora. Então, qual é a missão da igreja? Nós vimos aqui Jesus falando e em Apocalipse confirmando que a missão da igreja é um movimento mundial de pregação do Evangelho, de pregação das verdades bíblicas, de pregação de que há salvação em Jesus. E é só através dele em que você pode ser salvo. Muito bem. Vamos para a pergunta 5. Que importantes características tem a igreja verdadeira? Nós já vimos qual é a missão da igreja, já vimos que verdades a igreja de Deus deve ensinar, e agora quais são as características da igreja verdadeira. Vamos olhar para Apocalipse, capítulo 12, verso 17. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Quem você acha que é o dragão no texto que nós lemos aqui de Apocalipse? Se ele está irado contra a mulher, e nós já vimos que mulher é uma metáfora à igreja de Deus, então ele estava irado contra a igreja verdadeira de Deus, certo? Satanás não teria por que ficar irado contra a igreja falsa. Ele só vai ficar irado contra a igreja que segue as verdades bíblicas,
a igreja que realmente Deus a tem como verdadeira. Pois bem, e quais são as características da igreja verdadeira que nós lemos aqui no verso 17? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Essas são duas características que nós encontramos nessa passagem de Apocalipse 12, verso 17. Mas não termina por aí. Vamos agora ler o que diz no capítulo 14 de Apocalipse, verso 12. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Mais uma vez, em outra passagem bíblica do livro de Apocalipse, nós vimos aqui que o povo de Deus são aqueles que obedecem aos mandamentos e são fiéis a Jesus, aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então essa é a característica do povo de Deus, da igreja verdadeira. Respondendo à pergunta 5, que importantes características tem a igreja verdadeira? Ela deve observar a lei de Deus e ter a fé em Jesus. Essa é a resposta da pergunta 5. Acompanhe comigo a leitura do comentário da pergunta 5. As pessoas que fazem parte da igreja de Deus são chamadas de santos. Na Bíblia, uma pessoa santa não significa que seja infalível ou sem pecado, mas que foi separada por Deus e pertence a Ele. Esses são os remanescentes que permaneceram fiéis à Bíblia ao longo dos tempos. Esses remanescentes guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus e são fiéis a Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 10 afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, a igreja verdadeira possui o dom de profecia. A igreja verdadeira possui o dom de profecia. Vamos seguir para a pergunta 6. O que é necessário para fazer parte da igreja de Deus? Leia comigo Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, primeira parte da resposta, o que é necessário para fazer parte da igreja de Deus? Primeira coisa, arrependimento. É necessário o arrependimento e depois o batismo, certo? Vamos ler de novo aqui, verso 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os seus pecados e vocês receberão o Espírito Santo. Agora vamos ler Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que é necessário para fazer parte da igreja de Deus? Aceitar os ensinamentos de Jesus, arrepender-se dos seus pecados e ser batizado. Isso é o que é necessário para fazer parte da igreja de Deus. Em Marcos capítulo 16, verso 16 afirma: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Foi o que nós lemos agora há pouco. A condição para a salvação é aceitar Jesus como Salvador e passar pelo batismo. Essa é a condição. Era através dessa cerimônia que as pessoas ingressavam na igreja primitiva. O batismo é uma demonstração pública de que a pessoa aceita a Jesus e deseja fazer parte da sua igreja. O estudo da Bíblia nos leva a algumas descobertas extraordinárias, que por vezes nos intrigam. Você já percebeu que todas as denominações religiosas afirmam ser autênticas, mas nem todas ensinam as verdades bíblicas? Por exemplo, estudamos que Deus espera que observemos todos os mandamentos da sua lei, ainda hoje. No entanto, existem igrejas que afirmam que um ou outro mandamento não está mais em vigência, não está mais em vigor.
Observe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é perfeita, está cheia de pecados como qualquer outra igreja. Entretanto, ela ensina todas essas verdades que nós estudamos até aqui. Se você analisar cuidadosamente todo este estudo, chegará a essa conclusão. Com muito respeito e carinho, eu te convido a orar e a tomar uma posição. Se a Bíblia revela que existe uma igreja verdadeira, e se a Igreja Adventista do Sétimo Dia preenche esses requisitos que nós estudamos aqui, então escolha fazer parte dessa igreja verdadeira. Ao final de cada estudo, existe uma importante decisão a se tomar, e eu convido você a ler comigo. Aceito que Deus tem sua igreja na terra. Por isso desejo fazer parte dessa igreja e me preparar para a volta de Jesus. Marque a sua resposta, clique em enviar essa lição e assim concluímos mais um estudo da Palavra de Deus. A você que tem nos acompanhado até aqui, o meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Acredito que está sendo de grande importância, de grande valia estudarmos a Bíblia juntos. Peço a Deus e oro a Deus que Ele esteja ao seu lado, lhe dando luz, sabedoria para compreender a Palavra de Deus e assim fazer parte da Igreja verdadeira. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir, inscreva-se no canal para receber as atualizações dos novos vídeos que são publicados no canal. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais se você gostou. Fique com Deus e até a próxima lição. Um abraço do seu amigo Joey Lopes.